Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da palavra, dar início ao nosso culto. O dia do Senhor é um dia maravilhoso. Vamos abrir então ali o Salmo 33. Salmos capítulo 33. Salmos capítulo 33 diz assim: Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. O céu, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações, e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, o lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Esse salmo maravilhoso é um convite a louvarmos ao Senhor pelos seus atributos, pela sua soberania, pelo seu poder, pela sua majestade, e que agora, no momento dos louvores, nós possamos fazer isso, de coração aberto, de coração sincero, para glorificarmos ao Senhor. Amém? Amém. Vamos então fazer uma oração e em seguida cantar. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor Jesus, pela tua majestade, pela tua santidade. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, durante a semana, durante este culto, Senhor, possamos glorificar o teu nome com os cânticos, com a palavra que vai ser pregada. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos, louvamos ao Senhor, pois seu nome é grande, é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Magnifiquemos
excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, o seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, o teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor.
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Amém. Hoje o Ian está na escala do louvor também. Meus irmãos, bom dia a todos. Vamos pregar a palavra do Senhor, ouvir da palavra do Senhor. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Para quem não sabe, nós estamos fazendo uma série no Sermão do Monte. Todo o Sermão do Monte está sendo exposto domingo após domingo aqui na capela. E particularmente é um dos trechos da Bíblia que mais me toca, que mais fala comigo. Mateus capítulo 6, versículo 19, nós vamos falar sobre os tesouros no céu, até o versículo 21. Que diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Curva a sua cabeça, Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Nós engrandecemos o Teu santo nome, reconhecemos o Teu poder nas nossas vidas. Gratos somos por o Senhor nos propiciar, termos um momento de culto, um momento de comunhão, onde nós possamos juntos, em uma só voz, glorificar o Teu santo nome e entregar as nossas vidas diante de Ti. Que no dia de hoje o Senhor abra os nossos corações, a nossa mente, para compreendermos e entendermos o que provém de Ti. Que a nossa vida seja abençoada no Teu nome, nós oramos. Amém. Meus irmãos, podem sentar. O título da pregação de hoje é Os Tesouros no Céu, mas a satisfação de Deus como um antídoto para a idolatria. Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte há vários domingos, desde o ano passado, se bem que não faz muito para o ano passado, mas já há alguns meses nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, e é um sermão onde o Senhor nos dá preceitos a seguir. O Senhor nos ensina princípios que podem reger a nossa vida, tanto no sentido de comportamentos, como no sentido de nos conscientizar da vontade do Senhor. Porque o ser humano, ele, querendo ou não, é um ser racional, é um ser que pensa, é um ser que delibera antes de agir. Então, como que nós vamos agir bem, conforme a vontade do Senhor, se em certa medida nós não compreendemos o que o Senhor requer de nós? Então, o Sermão do Monte nada mais é do que isso. Preceitos que nos conscientizam a entender qual o melhor caminho, quais as melhores decisões a tomar. E a grande proposição do meu sermão, que eu quero que vocês entendam, é que a realidade eterna, ela deve ser mais vívida em nós, pois é ela, e somente ela, que realmente irá satisfazer a nossa alma. Então nós vimos aqui nessa série, no Sermão do Monte, que como o cristão ele deve ter uma postura virtuosa no mundo, nas bem-aventuranças, que essa postura, por sua vez, ela só é possível reconhecendo Jesus como Senhor da lei. Jesus é o sentido por trás da lei. Muito além dessa literalidade, a lei ela possui um espírito que a significa, que a traz sentido, né? Quando a lei fala não matarás, ela não está somente falando literalmente que eu não devo matar, mas é que eu não devo ter o espírito homicida dentro de mim, que deseja o mal, que deseja a morte. Então a lei ela tem um espírito que a dá sentido. E que tudo isso, nós aprendemos também no Sermão do Monte, é melhor compreendido e vivido como as disciplinas espirituais ou as práticas devocionais, como o pastor gosta de falar,
que nos regem no caminho da fé, que são a oração, o jejum, a ação beneficente ou as esmolas. São práticas, disciplinas espirituais que nos moldam a viver em conformidade com a vontade de Deus. E essas concepções, portanto, meus irmãos, elas nos encaminham para uma declaração, para tal declaração como a veremos hoje. Seguir todos esses preceitos que a gente até então aqui tem falado para vocês, só faz sentido porque entendemos que além destas coisas da vida, existe uma recompensa que é eterna. Mas essa recompensa que é eterna, e que é o próprio Deus e sua glória, ela só é concretizada se aqui, neste momento, nós já vivermos como seres que almejam a glória eterna, que aspiram à realidade por vir. E não há nada de mais precioso nesse sentido do que a relação que nós temos como crentes com Deus. E é justamente sobre isso que o texto de hoje vai falar. É através da relação que nós temos com o nosso Senhor, é através da relação que nós temos com Deus, que nós entendemos que somos filhos de Deus, que somos salvos. Pois sem a salvação por meio de Cristo, nós não teríamos possibilidade nenhuma de nos relacionarmos com Deus. É Cristo quem propicia o nosso relacionamento com Deus. Então nós devemos viver como tais, como aqueles que se relacionam com Deus. E é por meio então desse relacionamento que uma série de outras questões são possíveis, como a esperança da vida eterna, como a satisfação existencial, que justamente é uma decorrência dessa esperança eterna, e como ter preceitos que movem o nosso agir, com uma confiança que nos mantém firme mesmo em meio às adversidades. Dentre tantas outras bênçãos que o Senhor nos propicia, elas só são possíveis mediante o relacionamento que nós temos com Ele. Porém, meus irmãos, isso é tudo muito bonito, mas o coração do ser humano, mesmo regenerado, ele ainda sofre com os efeitos do pecado. Ele ainda sofre com as armadilhas do pecado, com as armadilhas de Satanás, com as armadilhas do mundo. E com isso nós devemos ter cuidado, e é esse tipo de advertência que o Senhor nos dá nesse texto. A causa de todos os pecados é achar que qualquer outra coisa, senão o próprio Deus, e tudo que disso decorre, a causa do pecado é achar que qualquer coisa é maior ou melhor do que Deus. Quando nós escolhemos o caminho do pecado e não o caminho da santidade, nós estamos afirmando que Deus não é tão importante assim. E quando a gente assume que qualquer outra coisa é mais importante do que Deus, é isso que nós chamamos de idolatria. E a idolatria, ela está no nosso coração. Até o Calvino, na sua célebre frase, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E apesar disso ser verdade, e até contestado por alguns teólogos que a gente conhece, eu não vejo como essa declaração ela não possa ser verdade. Nós buscamos incessantemente colocar coisas no lugar de Deus. Claro que a gente não pode reduzir o sentido da idolatria. Idolatria não é achar que é somente uma adoração a imagens, por exemplo, como no catolicismo romano a gente vê, ou então um culto a outros deuses, paganismo ou alguma coisa do tipo. Idolatria não é só isso. Idolatria é tudo e qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus, ou seja, tudo e qualquer coisa em que nós depositamos a nossa confiança, a nossa maior confiança. É em tudo e em qualquer coisa em que nós depositamos a nossa esperança final. É em tudo e qualquer coisa que nós colocamos o nosso esforço mais intenso. E é justamente sobre isso que Jesus quer nos admoestar e nos ensinar nestes versículos. E de modo geral, a questão do texto aqui, ela gira em torno de como o nosso relacionamento com Deus existe em paralelo com o nosso relacionamento com as coisas do mundo.
Será que o nosso relacionamento com Deus é uma consequência? Aliás, o nosso relacionamento com o mundo é uma consequência do nosso relacionamento com Deus? Ou nós distinguimos? Não, eu me relaciono com Deus no domingo, mas durante a semana não faz diferença. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com as coisas do mundo, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com a nossa família, com as nossas posses, porque aqui está falando de tesouros, ela deve ser mediada pelo nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Deus que vai determinar a forma com que nós nos relacionamos com as coisas deste mundo. Mas o quão inclinado está o nosso coração e, consequentemente, as nossas paixões, as coisas deste mundo, em detrimento do amor que temos ou dizemos ter a Deus? Qual o tamanho das nossas ansiedades pelas coisas terrenas, em detrimento pelo anseio da vida eterna e da realidade celestial? Mas o que eu quero afirmar para vocês hoje é que o antídoto para essas coisas e logo para a idolatria é perceber em Deus e em suas bênçãos, que são os tesouros do céu, nossa maior riqueza e nossa maior satisfação. Sobre os primeiros versículos 19 e 20, a primeira proposição que eu quero que vocês entendam é que a nossa confiança deve estar no Deus do mundo e não nas coisas do mundo. Versículos 19 e 20 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Jesus aqui, meus irmãos, ao declarar que nós não devemos acumular tesouros nessa terra, ele não está dizendo necessariamente que a gente não deve ter nenhum tesouro ou posses nessa vida, mas que o excesso e o consumo desenfreado apontam, na maioria das vezes, e eu não vi até hoje uma pessoa que é diferente disso, mas o excesso e o consumo desenfreado, eles apontam para um coração que foca suas paixões nas coisas daqui. E é justamente isso que o versículo seguinte, 21, vai afirmar. O texto, ele não está tratando necessariamente das nossas posses, mas da nossa postura diante das nossas posses. Como é que eu lido com o que eu tenho? O dinheiro, as propriedades, o poder, a busca por reconhecimento, etc. Em suma, a vontade maior de ter do que a vontade maior de ser é um grande perigo. E é um perigo iminente no mundo contra a nossa fé. Mas claro que com isso, Jesus, meus irmãos, ele também não está dizendo que uma fuga para isso, para esse tipo de pecado, para esse tipo de mentalidade, seria uma espécie de monasticismo extremo, ou um pietismo extremo, de eu me afastar de tudo, ir para o monte e ficar isolado a minha vida toda do mundo. Não. Eu não devo me abster de tudo e de todos em prol de uma espiritualidade livre, pura. Mas é justamente o desafio da nossa espiritualidade é nos mantermos fiéis ao Senhor no mundo. E diante dos seus sedutores ataques. Esse é o desafio da nossa espiritualidade. É nos mantermos fiéis, mesmo com os ataques que o mundo nos dá. Isso porque Jesus não está se importando em nos falar de forma objetiva do que são esses tesouros na terra. Ele generaliza. Mas ele quer nos disponibilizar um princípio fundamental que norteia as nossas decisões e o nosso caminho. Em outras palavras, ele está falando: mirem a eternidade. Tudo que vocês vão fazer, tudo que vocês vão decidir, tudo que vocês vão ter,
percebam o quão isso influencia ou o quão é influenciado pela nossa visão de eternidade. E falar que os tesouros na terra enferrujam e corroem, que é obviamente uma figura de linguagem aqui, que tem a sua literalidade também, ela não traz somente, claro, esse sentido literal de uma corrosão metálica das coisas, mas em grego aqui a palavra aphanizio, que é de onde vem essa corrosão, esse termo de corrosão, é também aplicado a uma situação de mofo, de apodrecimento, e nesse sentido figurado, ela traz uma noção de deterioração, de ruína, de fim. E isso, como nós podemos deduzir, é uma demonstração do fim ao qual possui as coisas daqui deste mundo. E, consequentemente, do seu valor limitadíssimo. Todo amor por algo ou por alguém que acaba e termina aqui, ou seja, que não tem o Senhor como a sua razão de ser, sua razão, seu sentido, a sua finalidade, está à mercê do fim, da ruína, da corrosão. Por isso que confinar as nossas ambições, as nossas paixões, as nossas esperanças a esta vida é fadá-la à ruína. É fadá-la à decepção. É fadá-la àquilo que mais atormenta a existência humana, a morte. Paulo nos diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, que venhamos semear para a eternidade. Semeando para a eternidade, colheremos tesouros eternos. E é justamente isso que o verso 20 nos fala. Se por um lado nós temos o que nós não devemos fazer, agora a gente sabe exatamente o que devemos fazer. Olha, não acumulem tesouros na terra, mas acumulem no céu. A gente sabe exatamente o que tem que fazer. O mesmo vocábulo grego aqui da corrosão, ele permanece no versículo 20, mas não para dizer que os tesouros do céu estão destinados a tal corrosão, ao fim e à ruína, mas são eternos e eternamente satisfatórios. Também Paulo nos diz em 1 Timóteo capítulo 6, do 17 ao 19, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro. Amém. Graças a Deus. A fim de se apoderarem da verdadeira vida, a vida eterna. Uma vida vivida, meus irmãos, sob a perspectiva da eternidade, é uma vida que vale a pena ser vivida. Glória a Deus. Isso é que a gente deve entender, porque às vezes a gente tem uma compreensão ou um entendimento de que viver em santidade é terrível. Eu me abnego, eu não faço nada do que eu quero. Mas não. Os nossos olhos devem mirar a recompensa final e o quão agradável isso é aos olhos de Deus, porque a verdade é que o verdadeiro crente deseja glorificar o Senhor Jesus. E se é necessário, para glorificar o Senhor Jesus, abnegar das nossas próprias vontades, amém. Amém. Porque nós amamos o Senhor Jesus. E os nossos olhos estão cativos à eternidade.
Então, uma vida vivida sob a perspectiva da eternidade é uma vida que vale a pena ser vivida, inclusive com riquezas materiais. Mas uma vida que vive, um crente que vive sob a perspectiva da eternidade, tendo riquezas materiais, ele as tem reconhecendo que foi do Senhor que veio as suas riquezas. E ele vive não com um coração soberbo, mas com um coração grato. Glória a Deus. A gente pode até objetar, mas não, peraí. Isso aí, vocês falam da Bíblia, expõem a Bíblia, são calvinistas aqui nessa igreja. Isso aí não está implicando em salvação por obras, né? Porque afinal, juntar tesouros no céu para ser recompensado com a eternidade parece justamente, exatamente se tratar de salvação por esforço próprio. Mas óbvio que isso é um desvio interpretativo, é uma visão muito rasa do texto. Jesus não iria contradizer toda a doutrina do Novo Testamento da justificação pela fé, que foi posteriormente propagada pelos apóstolos. O ponto aqui é que Jesus fala para aqueles que já sabem da verdade e já sabem as virtudes que um fiel a Deus deve ter, e que tais disposições virtuosas, tal caráter almejado, inclusive do desejo de ajuntar tesouros no céu, ele sabe que estão naqueles a quem o Espírito Santo já convenceu e guia. Jesus já sabe. Ele está nos dando um alerta, um puxão de orelha. Olha, vocês creem em mim aí, mas muitas vezes esquecem de manter os olhos cativos à eternidade. O alerta é para que essas influências do pecado, do diabo e do mundo não nos façam perder o foco eterno. Ou de fato venham demonstrar que, se de fato a gente se deixa levar e se deixa dominar pelos tesouros do mundo, talvez a gente não seja salvo. Se a gente não sabe controlar a si mesmo, e se o foco da nossa vida é juntar tesouros aqui, sem uma perspectiva de eternidade, talvez a gente não creia no Senhor Jesus. Isso é duro de se dizer, mas é verdade. Ajuntar tesouros no céu é uma testificação da nossa salvação. É uma forma de a gente nos livrar dos ídolos do nosso próprio coração, que estão ao redor. E, consequentemente, o propósito aqui é fazer com que a gente se torne mais parecidos com Cristo. Ou seja, quer com que a gente cresça espiritualmente. Este ensino de Jesus, de Mateus 6, 19 a 21, ele é, na minha visão, análogo ao visto em João 6, 27, que diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Quantas vezes nós ficamos preocupados com as coisas daqui e esquecemos que o nosso Deus é o Deus da provisão, que o nosso Deus é o Deus do cuidado. Não viemos trabalhar, ou seja, trabalhar aqui não é o sentido de que a gente não pode trabalhar para ter nosso dinheiro, nosso sustento diário, não, mas é depositar todo o nosso esforço último e mais intenso, a finalidade das nossas vidas e das nossas atividades ao que é daqui. Não devemos fazer isso, mas de outra forma, que a gente venha dar o nosso esforço último e depositar nossa esperança final nas coisas que provém do Senhor, porque o Senhor, que é provisão, irá prover. Amém. Glória a Deus. E também é o sentido do encontro de Jesus com o jovem rico, quando ele diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Esse ensino é análogo, pois aquele que deposita então a sua confiança nas riquezas materiais está demonstrando quem é o seu Deus.
Jesus, o que eu faço? Mestre, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Olha, vende tudo que tu tem e me segue. Vamos ver se tá afim mesmo. Fugiu. Quem era o Deus dele? Era o mestre que estava à sua frente, disposto a trazer eternidade para a vida dele? Ou era o dinheiro que corrói e que acaba? Partindo para o verso 21, que é o último verso de hoje, a proposição que eu quero que vocês entendam é que para ajuntar tesouros no céu, nós precisamos entender e mudar o nosso coração. Versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O filósofo cristão holandês Herman Doiver, que eu gosto muito de ler, ele declara, com base em Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. E também em Provérbios 27:19, que diz: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Esse filósofo, ele diz que o coração, ele é o âmago existencial do ser humano. Ele é a fonte constitutiva da visão de mundo que o ser humano tem. É do coração que procedem as nossas concepções, a nossa forma de ser. Ele é o fio condutor dos nossos pensamentos, dos nossos valores, das nossas ações. Doiver fala isso, e isso é confirmado também por um dicionário teológico do Novo Testamento de Raquitel, onde ele diz que a palavra coração aqui, do grego cardia, é definida em outras coisas como o centro e o lugar da vida, a alma ou a mente, a fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos, esforços e caráter. Mas para de fato a gente ter... Isso tudo é para vocês entenderem a importância que tem da gente guardar o nosso coração. Porque o nosso coração diz respeito a tudo isso que eu acabei de dizer. Mas para de fato a gente conseguir ter o tipo de postura que prioriza o reino dos céus, a gente precisa então ter uma profunda e correta visão de quem nós somos. E de onde o nosso coração está. E para isso, meus irmãos, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, o pecado nos assola. Sabendo da nossa constante propensão ao pecado, a gente precisa confiar e pedir forças ao Espírito Santo de Deus para moldar os nossos corações e amar a Deus acima de todas as coisas e assim dizer não ao pecado. Mesmo regenerados, mesmo nova criatura, mesmo fazendo parte do corpo do Senhor, o pecado que está no mundo ainda nos assola. E a gente precisa da força e do poder do Espírito Santo para dizer não. Segunda coisa, além de olhar para nós mesmos como pecadores, a gente também precisa olhar para nós mesmos como peregrinos neste mundo. O entendimento de que a nossa vida terrena, a nossa vida aqui, ela é passageira, nos ajuda a nos conscientizarmos que não vale a pena aqui uma realidade última. Não vale a pena buscar aqui uma realidade última. Aliás, porque ela não existe. É um esforço em vão. O nosso coração, ou seja, o nosso ser, e tudo isso que significa o nosso coração, como eu acabei de dizer, ele precisa que faça sentido que o caminho da eternidade é o melhor e é o mais significativo caminho a seguir. Eu não quero ser racionalista, mas faz sentido que a gente explique ao nosso coração, por assim dizer, que a eternidade é o melhor caminho. Assim nós nos conscientizamos. Terceiro,
Por fim, a gente precisa entender que nós somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, é uma bênção, mas também exige responsabilidades. Como filhos, apesar de termos a esperança segura da salvação, nós precisamos estar vigilantes para nos portarmos como filhos. Como que eu me digo filho e não obedeço o meu pai? Tudo bem, eu sou reformado, eu não vou perder minha salvação, mas é uma testificação da tua salvação seguir ao Senhor Jesus e aceitar os preceitos. Porque para o cristão, viver em retidão é honrar a salvação dada pelo próprio Senhor Jesus. É ser grato por tudo que Ele fez a nós. Não macular a imagem do Evangelho também é um incentivo para priorizarmos os tesouros no céu. É uma grande demonstração de gratidão ao Senhor, de respeito, admiração e anseio pela sua glória. E cientes disso tudo, meus irmãos, nós devemos moldar o nosso caráter e criar hábitos devocionais ou disciplinas espirituais, como os antes vistos aqui no Sermão do Monte: a doação, o jejum, a oração. Isso tudo são práticas espirituais, devocionais, que nos dão força para vivermos isso aqui. E por testemunho próprio, eu sei a diferença do meu comportamento quando eu falho um devocional e do meu comportamento quando eu estou com o devocional em dia. É nítida a diferença de quando a gente se doa ao Senhor. Essas disciplinas espirituais nos auxiliam a almejar os tesouros do céu, a buscar o Senhor fervorosamente, porque a gente está admitindo a nossa necessidade dEle, a nossa dependência do Senhor Jesus. E aqui eu já quero passar para algumas aplicações, deliberações, conclusões, exortações. Podemos pensar que por não ter apego ao dinheiro em algum momento, Jean, eu não estou nem aí pro dinheiro, cara, sou pobre, estou de boa. Esse texto nem se aplica a mim. Não sou ambicioso, extremamente ambicioso, né? A gente pensa que, às vezes, por ser assim, a gente não está inserido nessas exortações do Senhor Jesus. Não. Isso aí não é para mim, eu nem tenho dinheiro para dizer que tenho tesouro, né? Mas não. Às vezes o nosso tesouro é outra coisa, senão o dinheiro. A gente não pode se esquecer que a grande questão aqui é sobre onde está o nosso coração. Tudo bem não ter apego ao dinheiro, aliás, maravilha. Mas será que diante de um outro tipo de tentação a gente não se compromete? Será que oferecerem um cargo exaltado, reconhecimento exacerbado, poder, será que a gente não se entrega cegamente a isso? Ou qualquer outra coisa que nos faça tirar os olhos da eternidade e colocar os olhos em nós mesmos e nas coisas daqui? Será que a gente tem uma postura que nos faça almejar a eternidade? Os grandes heróis da fé, tanto os de Hebreus 11 como os da história, eles viviam na esperança eterna. E recentemente, há algum tempo, o Portas Abertas publicou uma matéria sobre um grupo de cristãos no Egito.
a história da Nancy, uma mãe de família, onde eles pegaram uma van para poder cultuar Deus no Egito. E a van foi atacada por terroristas. E todos foram mortos por estarem indo cultuar. E a Nancy sobreviveu. E ela conta que ela viu o marido e o filho morrer na frente dela. E ela conta que quando eles perceberam que estavam sendo atacados, eles começaram a orar. E que não pararam nem quando os terroristas entraram dentro da van. Quem almeja tesouros no céu não está se importando com as debilidades e com as falhas deste mundo. E ela falava: nós oramos enquanto as balas voavam em nossa volta. Nós não paramos nem mesmo quando os terroristas entraram no veículo. Sabe por quê? Porque a salvação é o bem maior que todo cristão tem. E é a partir dela que ele vive a sua vida ou perde. O cristão ele é aquele, como diz em Hebreus 11, 27, como quem vê aquele que é invisível. Para concluir, meus irmãos, apesar de parecer clichê, o que nós devemos ficar pensando após essa mensagem, após essa palavra, é o que diz em Marcos 8,36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta? Que nossos corações estejam cativos ao Senhor, meus irmãos. Amém? Curve sua cabeça, Senhor Jesus, nós reconhecemos, Pai, a nossa necessidade de Ti. Reconhecemos também a nossa debilidade de muitas vezes priorizarmos a Ti. Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão das nossas vidas e que neste momento o Espírito Santo venha confrontar o nosso coração e ao mesmo tempo consolar através do arrependimento. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, porque nós iremos glorificar o Teu santo nome dia após dia até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças.